Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui para a análise semanal, projeção semanal, sobre os principais mercados, começando com o Bitcoin e criptomoedas. Então, continua a mesma projeção de correção forte pré-halving, poderá ser muito menor. Então, geralmente, antes do halving, o Bitcoin ele tende a fazer uma correção forte antes de bombar e dar aquela explodida depois do halving. Lembrando, a explosão pós-halving do Bitcoin, pelo preço que ele se encontra, 40 mil, 43 mil, precisa de muito dinheiro dele entrar para ele valorizar, por exemplo, 1000%, para ele chegar a 400 mil. Não é a mesma coisa quando o Bitcoin custava $100, que para ele chegar para $1000 precisava de muito menos dinheiro. Certo? Então, para ele valorizar 10.000%, são trilhões e trilhões que tem que entrar no Bitcoin. Isso não é tão simples entrar, principalmente com a crise bancária americana. Então, a valorização tende a ocorrer, mas não tanto quanto antes. Por isso que eu continuo batendo na tecla dos 100 mil. O alvo do Bitcoin é 100 mil. A compra pelo meu método foi nos 10 mil lá. Até 10 mil, né? 4 mil, 7 mil. Chegou no 10 mil, parou compra de Bitcoin. É opcional agora, compra pesada, altcoins e tokens por causa do custo-benefício. É assim que o profissional trabalha. É assim que o meu método trabalha. O método de holding de longo prazo. Tanto para ações, metais, como para criptomoedas. Certo? O que acontece, pessoal? O fractal da morte que ocorre após o sinal Eagle, que gera o fractal composto por essas 5 ondas. Se ele é acionado, ele pode acionar na onda 5, ele pode acionar na onda 7, no caso foi na onda 5, mas digamos que fosse aqui. Ele tende a fazer uma correção chamada de correção ABC. E esse ABC pode bater na média aqui, mas pode ser antes, pode ser um ABC pequenininho. Esse ABC não foi constituído ainda. Então, quando esse ABC não é constituído, o mercado pode subir mais um pouco e depois fazer o ABC. Ou seja, se eu entro comprado quando rompe esse topo, quando está subindo aqui, se torna um pouco perigoso. Certo? Olhando a característica do preço aqui, olhando a característica do preço, se a gente pega o gráfico de linhas, a gente consegue ver um ABC nas linhas. Certo? O padrão de candle que ocorre ali pela minha estratégia de analisar candles, esse candle verde aqui, esse candle daqui, ele não se caracteriza como um fundo. Por exemplo, se fosse, né, se não tivesse feito essa máxima em relação a esses dois candles, então teríamos claramente um fundo, um topo, e rompeu esse fundo, um ABC, só que um ABC de onda A. Existe o ABC normal, né, de 3 ondas, e tem um ABC que é um ABC de onda A, que é um neutralizador de pivô de alta. Constitui um ABC. Tem o mesmo efeito que o ABC. É o ABC de única onda A. É complicado, você tem que fazer meu curso para entender esses conceitos. Isso envolve a teoria dos pivôs, que foi uma teoria que eu criei, etc. Para analisar o mercado, determinar a força, etc. Então, seria um ABC de onda A, ok? Para constituir a continuidade da alta. Mas está um pouco ambíguo só pelos candlesticks, porque fez nova máxima e nova mínima, então julgar que foi um fundo aqui, que fez nova máxima aqui, nossa análise do método Eagle indica que é uma onda só, e não uma onda que fez um fundo e um topo e depois rompeu esse fundo. O mensal, o gráfico mensal, ele está com um candle de indefinição, indicando queda. Só que aqui também a gente tem um candle de indefinição, que é
a estrela cadente parcial positiva, que é fraca. A gente tem aqui, enfim, é um candle de definição. Mesmo depois do candle de definição, bombou, tá? Aqui fez o outro candle de definição, spinning top parcial ali, indicando queda e subiu mais, certo? Então é uma situação um pouco complicada de julgar, mas ainda as compras para longo prazo pela minha estratégia não estão ativadas pesadas, mas já está ativado 30% do capital que você iria investir no Bitcoin pode estar comprando nesse fundo aqui, mas 100% ainda não. Eu preciso de mais clareza, certo? O mercado ele tende a subir, lá no grupo secreto de sinais estamos comprados, então ele tende a fazer uma altinha aqui e caracterizar uma alta que vamos surfar e lucrar. E pode ser que faça essa alta e faça uma correção de novo. Pode ser menor. Daí eu teria o ABC plenamente, sem ambiguidade nenhuma. Então, se tivesse algum suporte nessa nova correção, nessa nova queda, daí a compra seria pesada aqui para continuar a tendência de alta. Ou esperar um sinal Eagle de continuação para a gente. Vai ter dois sinais Eagle. Tem um sinal Eagle que é nessa queda. Tem outro sinal Eagle que é de continuação chamado X-Prince. Vamos então aguardar essas condições técnicas que ainda não sucederam. Mas compra para longo prazo no Bitcoin e altcoins e tokens com fundamentos para lucrar na especulação ou para longo prazo, pela minha carteira e pelo meu método está liberado 30% para comprar desde acho que foi outubro que eu parei as compras de 2023. Há uns 3, 4 meses atrás foi parada as compras. Então está acumulando capital o método de holding. E os 30% vai ser comprado tudo aqui. Então já foi dado a ordem lá no grupo secreto de sinais. Eu avisei antes. Se inscreva lá, contrate o grupo de sinais para você ter o suporte completo da minha carteira. Para ter acesso à minha carteira. E ter os sinais da hora de comprar e vender. E todas as coordenadas. Então é isso. Tende a questão de subir a partir daqui está um pouco ambíguo, mas tem custo-benefício, tem valia eu me arriscar a comprar para longo prazo aqui, certo? Continuar fazendo o DCA, aquele preço médio trimestral, se tiver num preço barato, você pode estar comprando aqui. O alvo do Bitcoin é 100 mil. Então começou a chegar próximo de 60 mil, 70 mil, pelo meu método você já não vai poder comprar Bitcoin. E já não compensa. Aqui pelo menos você vai ganhar uns cento e poucos por cento quando chegar nos 100 mil lá. Certo? 150% por aí. A situação, portanto, é essa. Dominância do Bitcoin. A gente tem esse detalhe aqui também para falar. O que acontece? O halving, né? Por que eu estou falando sobre essa correção que pode parar aqui? Por isso que a gente tem que estar comprando. Nós já temos bancos se lascando aqui. Já temos bancos. O New York Community Bank Corp. Né, ele está aí num processo aí de falência, desvalorizando terrivelmente. E você tem outros indícios que eu vou falar daqui a pouco sobre a economia americana que está em colapso. E vai piorar a situação. Então, o que acontece? A grana das pessoas que estão com dinheiro no banco tende a migrar para algum lugar para se protegerem. E as pessoas não vão pegar todo o dinheiro delas, colocar dentro de um cofre dentro de casa, porque é perigoso também. Você ter lá milhões, bilhões e colocar dentro de um cofre dentro de casa é muito perigoso. Então deixar nos bancos acaba sendo um ponto de confiança, de diversificação para quem quer guardar dinheiro também. Embora o dinheiro no banco não é dele. Mas as pessoas tendem a preferir e tendem a acreditar nisso. Elas acreditam que os bancos são bons e vão guardar o dinheiro delas para sempre lá com segurança. Todavia, fevereiro aqui, né? Todavia, o dinheiro nesta quebradeira de bancos que tende a ocorrer, então a gente tem o BTFP lá, BTFP, eu acho que é o programa de crédito para bancos.
onde é o easy money para bancos, ou seja, o Fed imprimiu dinheiro para dar para os bancos para sustentar bancos que estão falidos. E há mais de um ano isso vem ocorrendo. Em março isso tende a acabar. Quando isso acabar, acabou o easy money, então os bancos vão quebrar e não vão ter para onde cair, para onde sair, para onde fugir disso. E tende a ser um desespero enorme para as pessoas. Ah, mas o Fed vai imprimir mais dinheiro e vai repetir o BTFP. Talvez ele não faça isso, porque ele já fez há muito tempo. A gente tem que levar em consideração o seguinte: são cerca de 10 trilhões a dívida americana foi obtida em apenas 2 anos. Lá da pandemia, que houve lá o lockdown e foi impresso muito dinheiro. 10 trilhões aumentou a dívida americana. Sendo que o total é 34 trilhões e levou cerca de 60, 70 anos para ter a 20 trilhões mais ou menos. Para ter 20 trilhões, 22, 23 trilhões, é um valor assim, tá? Não tô falando aproximadamente. Levou 60, 70 anos. 10 trilhões em apenas 2 anos. Então tem alguma coisa, tem uma ferida muito grande na economia americana. Então, se ele repetir isso de novo, esse BTFP aqui, vai ser muito pior, talvez. Então, não vai repetir. Tem muito economista dizendo que o Fed vai socorrer, vai imprimir dinheiro e vai dar de graça para os bancos. Talvez não será dessa vez. E com isso, o Bitcoin pode, antes do halving, começar a explodir junto com várias altcoins e tokens. Antes mesmo do halving. A correção ela pode parar aqui por conta dessa situação crítica fundamentalista para a economia americana, para a moeda americana, para o dólar americano. O dólar também tende a ter problemas e tende a desvalorizar com essa quebradeira de bancos. Stablecoins, Tether, perigoso, porque muitos bancos vão começar a quebrar. E o Tether vai ter que se segurar e vai ter que dar conta, e a gente não sabe se ele vai conseguir dar conta. Então é uma situação bem perigosa. A dominância do Bitcoin, lembrando que 100% pelo gráfico é possível acertar a dominância do Bitcoin, eu já fiz isso. Está parecido com o gráfico. Não, isso aqui é o gráfico do próprio Bitcoin, né? A gente tem aqui a dominância do Bitcoin. Está em processo de correção a dominância do Bitcoin. Fez aqui a onda 7, indicando divergência, indicando falta de força, fractal da morte acionado, e já fez o ABC. No formato ABC mesmo, curto. Então a chance é continuar a tendência de alta. Aqui a gente tem um suporte significativo, caracterizado aqui por certos padrões de candlesticks. Mas isso aqui é o gráfico de dominância. Então ele tende a voltar a subir e pode dar um sinal Eagle depois. Tá? Já a dominância do market cap sem o Bitcoin, você vai ver que está no começo. Por isso que eu falo, as altcoins vão explodir absurdamente mais do que o Bitcoin se você estiver posicionado nas altcoins certas. O Bitcoin está com o ABC lá, certo? Do ABC ainda tem chance, mas é 60% de chance de subir. Não tem 80% de chance, que é quando o sinal Eagle estacionado pelo meu método. Aqui a gente já tem um sinal Eagle na dominância das altcoins e tokens restantes. Então está no começo para bombar até aqui e continuar fazendo topos e fundos ascendentes. Eu já acertei no passado dominância do Bitcoin desabando e altcoins explodindo. Então, graficamente está provado que isso é possível e eu fiz e tendo a repetir vários acertos. Não sei se eu vou acertar dessa vez, eu acredito que eu vou absurdamente. Não posso garantir, porém eu confio nos gráficos e na interpretação gráfica que eu faço usando o meu método. Então essa é a situação técnica que a gente tem. Muitas altcoins específicas tendem a bombar muito. O Ethereum atingiu os 10 mil dólares nessa explosão provável, é bem viabilizado. Ethereum, que no grupo secreto de sinais compramos a 90 dólares como uma das melhores oportunidades. Hoje a gente já compra muito pouco porque já não está num preço bom. Está num preço razoável, vai dar 500%. Mas quem comprou nos 120 dólares é 10 mil por cento que vai fazer quando chegar nos 10 mil dólares. Os inscritos do grupo secreto de sinais receberam esses sinais
e podem fazer esse ganho absurdo. Então, essa é a situação. Outra coisa, as Fiat, a gente tem essa crise americana que eu acabei de falar para vocês. O dólar está em tendência de baixa no começo para a maioria das Fiat. Então, antes do colapso econômico nos bancos, muitos bancos quebrando, tende a ocorrer. BTFP tende a não repetir o programa de Easy Money para os bancos, que o Fed fez por um ano, dando dinheiro de graça para os bancos ali, sustentando o banco falido. Isso tende a acabar, certo? Isso tende a não se repetir, então muitos bancos vão quebrar, não vai ter socorro do Fed, talvez, para muitos bancos, como ocorreu na quebradeira passada. No começo da tendência de baixa é o ponto mais forte. Aí a gente vê que está coincidindo o gráfico do dólar americano com relação à maioria das Fiat. Está no começo da tendência de baixa, e você vê em março o programa BTFP acabar, onde o processo de quebradeira dos bancos tende a se intensificar para começar, ou intensificar se já começar em fevereiro, já está começando agora, né? Fevereiro. Já está começando agora com aquele Bank Corp lá que eu falei para vocês. Então, a situação do dólar é essa, ele está no começo da tendência de baixa. Pega, por exemplo, o dólar americano versus o euro, ele se encontra em tendência de baixa. Mas ele está subindo. Isso aqui é apenas uma correção. Tem uma resistência aqui forte. E ele denota continuidade para baixo. Tá? A probabilidade ainda é continuar a cair. A não ser que ele rompa esse topo. Né? Se ele romper esse topo, vai desativar esse sinal Eagle aqui. De tweezer top, pinça de topo. Que ocorreu ali. No dólar americano versus o euro. Certo? Mas ele está em tendência de baixa. Pode enganar, porque ele subiu muito, mas o leigo ele não entende, não consegue decifrar o gráfico. Ainda está em tendência de baixa aqui. Pode ser que mude, mas por enquanto não temos aí uma clareza da desativação da tendência de baixa. Então a situação das Fiat é essa. O franco suíço continua primeiro no pódio, é a moeda Fiat mais forte para que você possa se proteger da inflação. Quando você está na Suíça, você não vai ter franco suíço mesmo, não vai adiantar nada, mas se você está em outro lugar outro país, principalmente você está nos Estados Unidos, você ter, por exemplo, franco suíço, ou no Brasil ter franco suíço é vantagem, porque é a moeda Fiat que está em primeiro em relação a todas, com probabilidade de continuar valorizando em relação à maioria. Certo? A situação é essa. A gente tem aqui o petróleo também. E muita gente está dizendo que está entrando em tendência de baixa. Na realidade, ainda não. Ainda continua em tendência de alta. Tudo bem que a gente está fazendo aqui um padrão baixista, um engolfo de baixo, um padrão muito forte, uma queda aqui, rompimento da mínima, indicando continuidade de baixa. Aqui é uma resistência bem significativa que sustenta a tendência de baixa. Está se intrometendo no sinal Eagle. E a eliminação do sinal Eagle é o rompimento desse fundo. Não rompeu ainda. E esse sinal Eagle está ativo por conseguinte. E esse sinal Eagle ele ameaça esse sinal, esse padrão aqui de queda. Ameaça esse sinal Eagle, mas ele não está desativado. Então ainda há 80% de chance do mercado voltar a bombar, subir e o petróleo explodir em alta. Ou seja, inclusive a gente tem guerras aí, probabilidade de problemas em abastecimento do petróleo de certos exércitos atacarem regiões de produção de petróleo de outros países para lesar o abastecimento, para a energia, para a guerra ocorrer para o outro país inimigo, etc. Então lesar, prejudicar o país. Isso pode ter restrição na distribuição do petróleo. Várias guerras tendendo a ocorrer aí entre Irã, Israel, etc. Estados Unidos e Irã. E tem a confusão da Rússia e a Ucrânia, a Europa inteira também nessa situação. Ou seja,
tudo indica que existe uma possibilidade de ataque à distribuição do petróleo desta forma, por causa das guerras que existe e pode aumentar. Então, preço, os fundamentos indicam probabilidade, se isso ocorrer, que pode ocorrer a qualquer momento, do petróleo subir. Mas já tem a psicologia do mercado anunciando que o petróleo tende a continuar a subir. Já existe essa psicologia indicando aqui. Eu consigo decifrar por meio dos gráficos. E o S&P 500 continua na mesma situação. S&P 500 continua na mesma situação. Explosão, temos aqui o sinal Eagle, onda 1, 2, 3, a onda 3 tende a ir lá em cima. Não tem espaço para explodir mais o S&P 500. Correção, bombar para cima, mais ainda na onda 5. Tendência de alta. Swing trade, o ideal para fazer swing trade no S&P 500 lá no diário é aguardar uma correçãozinha para iniciar num ponto de suporte importante. Comprar nessa alta não é muito viável para você fazer operações com o índice S&P 500 para swing trade. Porém, o que isso indica para a gente? A gente vê que as pessoas estão querendo colocar dinheiro em ações exatamente para fugir dos bancos. Por isso que o mercado vem subindo assim. Mesmo com essa situação de crise bancária, você vê o mercado subindo. Com toda essa situação de crise bancária iminente, por que o mercado de ações está subindo? Porque as pessoas estão tendendo a se refugiar ali também. Não só nas criptomoedas, não só no ouro, mas tendem a se refugiar neste âmbito também para se proteger contra essa quebra bancária. Já que é difícil o milionário, o bilionário colocar no cofre tudo que ele tem na casa dele e ele pode ser atacado de alguma forma, ele também vai distribuir seu dinheiro em ações, em ouro, em criptomoedas, alguns, porque infelizmente criptomoedas a maioria não entende direito. Então tem um pouco de medo de entrar. O Ibovespa continua naquela situação. Também de alta, seguindo o Dow Jones. Ah, mas está caindo. É correção. Onda 1, 2, 3 aqui. O fractal da morte, sinal Eagle foi aqui. E tende a continuar a alta. Aqui indica uma região de suporte no Ibovespa. É uma região de suporte aqui. Psicológico por esse arame de fundo, arame de alta, com sobreposição de um candle de martelo, um hammer aqui dentro do arame de fundo. Então indica que pode parar aqui a correção para bombar mais. Deixa eu ver o diário aí como é que tá, se ele deu algum sinal de explosão lá. Ele tá aqui numa região de explosão, que é essa região aqui de suporte aqui, e é uma região que tende a continuar a tendência de alta com explosões de alta. Então, lá no semanal, é provável que o suporte seja ali. Tem chance de ser ali. Vale a pena estar se arriscando ali para comprar no swing trade, para surfar na explosão de alta aqui. Em gráficos menores, você surfa seguindo a tendência de alta. Certo. Então, a gente tem o seguinte agora. Fatos importantes. Crise apocalíptica nos Estados Unidos, as torres, a gente tem aqui o caso das torres nas principais cidades estão sendo vendidas por 30% abaixo do valor padrão, ou seja, crise no mercado imobiliário. A gente tem a crise dos bancos, crise de parar os empréstimos no banco, o BTFP vai acabar em março e o easy money do Fed para os bancos acabou. É provável que isso aconteça. Tem economista falando que o Fed vai imprimir dinheiro de novo e dar tudo de graça para os bancos e manter os bancos vivos. Mas o Fed ele já anunciou no Twitter que não vai renovar. O Fed falou no Twitter dele lá, tá lá no Twitter. Não vai ter mais repetição desse programa aqui. A não ser que eles criem um outro programa. Mas tudo está indicando que não vai. E se fizerem isso, vai colapsar a economia também. O fato de repetir isso não vai impedir que a economia americana tenha um problema grave, já está com um problema grave. Então as torres nas principais cidades estão sendo vendidas por 30% abaixo do preço. E você tem escritórios de Nova York,
sendo vendidos por 50% abaixo do preço, 52% abaixo do preço do que 2018. Estamos em 2024. Você tem 2018. O valor de 2018 desses escritórios, em relação a 2018, 52% abaixo do valor. É uma crise imobiliária iminente, clara e evidente. Só não enxerga quem não quer. Tem aí o Bank Corp em colapso, caindo as ações, quebrando. Você tem os imóveis americanos tendo problemas aí de desvalorização extrema. E o que acontece? Tem aqui empresas vendendo aqui, ó, né, abaixo, com 50% de desconto. Bancos também estão com dificuldade para vender os seus imóveis. Muitos bancos estão expostos em imóveis. Os bancos, em todo lugar do mundo, eles colocam seu dinheiro em imóveis para se estabilizar em caso de crise. Só que, se tiver crise no mercado imobiliário, esses imóveis desvalorizam torrencialmente. Consequentemente, os bancos entram em crise, porque o colateral deles, a parte do colateral deles, para lidar com todos os riscos deles, está em imóveis. Se os imóveis entram em colapso, eles não vão conseguir pagar as dívidas e nem conseguir credibilidade para quem ele for pedir empréstimo. Ou seja, bancos precisam pedir empréstimo também, rápidos, de curto prazo, de longo prazo, etc. O fornecedor de crédito para esses bancos, quando olhar o patrimônio do banco lateralizado em imóveis que está com falta de liquidez, dificuldade para vender, e está tudo 50% abaixo do valor, e a tendência é cair mais, porque é uma crise imobiliária, ele não vai querer fazer negócio com esse banco. Então é uma situação bem delicada. É problema do BTFP acabando, o Easy Money para os bancos do Fed vai acabar, é mercado imobiliário se arrebentando para baixo. É uma situação aparentemente pior do que a crise de 2008. Certo? Aparentemente pior do que a crise de 2008. Então você vê aqui você vê aí as perdas dos bancos crescendo torrencialmente. Eles estão aí tentando vender os imóveis. Os bancos estão tentando vender os imóveis porque eles querem limitar a sua exposição no mercado imobiliário, justamente porque é um mercado que está muito perigoso. Então é crise imobiliária que vai arrebentar os bancos. Muitos bancos eles usam imóveis para conseguir ali um patrimônio, para conseguir lidar com seus negócios também. Então o banco não tem só dinheiro, ele também se expõe em imóveis. E temos uma crise imobiliária torrencial, ou seja, bancos sem o BTFP e estão expostos em imóveis que têm uma crise imobiliária clara e evidente. Torres lá em Nova York sendo vendidas por menos do que 50% do valor. Isso são fatos, não tem como negar isso. Ou seja, temos um colapso econômico iminente e isso é bom para as criptomoedas, porque o povo vai acordar e tende a migrar para o mercado cripto. Eu já alertei num relatório, desde 2017 a minha teoria era, a teoria dos 4,5 trilhões no mercado cripto vai ocorrer quando tiver uma grande crise financeira torrencial e absurda. Eu não sabia que ia ocorrer o coronavírus desde 2017. Hoje esse relatório ele está na minha página da internet, tem aqui no link na descrição, acho que não. Acho que não está mais aqui não. Mas esse relatório ele é público. E eu alertei desde 2017. Veio a crise, o mercado de criptomoedas bombando, 2024. Estamos em 2024, em 2017 essa teoria já existia e temos essa crise absurda. Os Estados Unidos aumentou 10 trilhões a sua dívida em apenas 2 anos por conta da pandemia, sendo que demorou 60, 70 anos para ter 20 trilhões, mais ou menos, a dívida americana. Então é uma situação doentio que a economia americana vem apresentando. Certo? Então é isso aqui.
é a situação que nós temos. Agora, psicologia do trader. Psicologia do trader e investidor. Charlie e eu não aprendemos como resolver os difíceis problemas dos negócios. O que aprendemos foi evitá-los, ou seja, um dos segredos de Warren Buffett e grandes mega investidores é evitar os problemas. Então, quando você vai fazer um trade, quando você vai criar uma estratégia de trading, quando você vai criar uma estratégia de investimentos ou decidir tomar um investimento, uma das primeiras coisas que você tem que pensar é quais são os problemas e como evitá-los. E não quais são os problemas e como enfrentá-los e vencê-los. E você tem, e no final das contas, nos demos melhor evitando os dragões do que os destruindo. Quando você vai destruir os dragões, você pode morrer tentando destruir os dragões. Então é melhor evitá-los. Você tem que ser especialista em evitar os dragões pelo mercado afora, que arruina a vida de muitos investidores. Muitos sobrevivem, mas uma hora os dragões matam eles. Então é melhor evitar enfrentá-los. Então segue uma lição de psicologia do trader para levarmos para o nosso dia a dia como trader, investidor, etc. Então, pessoal, com relação à metodologia Ultimate Eagle Signals e a questão gráfica, graficamente está provado que é possível acertar os movimentos do preço no médio prazo, dentro de 6 meses, no máximo a 1 ano é possível acertar. Então, semana passada teve 2 erros, um acerto de primeira, a Monero eu acertei, mas ela foi acertada no dia seguinte, atingiu o alvo no dia seguinte, não deu prejuízo, deu um prejuízo e a segunda acertou, mas foi no dia seguinte, então considerei como um empate. E o ouro também a gente empatou. Aqui na minha página tem o link na descrição. Você tem consistência em sinais, são 5 tentativas por dia para tentar ter consistência, e o método Eagle tem 100% pelo gráfico no day trade, que é os 5 segundos, eu passo de graça esses sinais na aleatoriedade dos mercados, ou seja, passo sinal para ouro, Monero, criptomoedas, ações, e tenho assertividade consistente, ou seja, quando eu acerto, ganho muito, quando eu perco, perco pouco. Não é possível estar ganhando dinheiro seguindo esses sinais aqui, e eles servem mais para provar que o método funciona e que gráfico funciona, e destruir o mito de que gráfico não funciona e que gráfico é astrologia, alguns dizem. Tem todas as minhas provas aqui, os links, antes e depois, provando os sinais do Bitcoin aqui, por exemplo. Bitcoin, ele deu, no segundo sinal o Eagle ele acertou, deu a explosão, foi avisado antes aqui, pelo sinal, pelas coordenadas que eu passei. Perdão, coloquei o sinal errado aí. Foi um sinal antigo que eu enviei para vocês. Aqui, ó, 1º de fevereiro, então teve essa explosão gigante, acertou de primeira, não atingiu o stop, foi lá no fundo, ó. Então, enquanto muitos têm medo de fundo, medo de queda, o profissional ele aguarda a crise para lá no fundo do poço comprar pesado, e daí tem a explosão, atingiu 3-1 de risco-ganho e continuou a tendência de alta gigante que foi estabelecida, até subiu mais aí ao longo do dia. Tem a saída no 3-1 de risco-ganho, só que é uma coordenada para provar para o pessoal que o gráfico funciona e dá para você ganhar dinheiro com isso. De graça no Twitter, se inscreva, Telegram e Facebook, porque são sinais exclusivos para lá, para provar que o método funciona. E outra saída é ficar até o final do dia. Simplesmente entrar no sinal e ficar até o final do dia e sair no lucro que der. Lucraço. Geralmente quando dá certo, dá lucraço essa saída operacional. É mais uma coordenada e é tudo automatizado ali, ponto de entrada, saída fica o dia inteiro posicionado como se fosse um bot. É até um algoritmo para bot, o método Eagle, mas não tem robô e eu nunca vou criar nenhum robô porque por questões pessoais. Certo? Então, pessoal, no day trade, que menos de 0,5% acerta, consegue ter lucratividade no day trade, somente 0,5% consegue sobreviver no day trade, e essas são as estatísticas, aproximadamente isso. Se no day trade eu acerto, no swing trade, position trading, eu tenho mais
favorecimento para sobreviver. Então tivemos aqui também um sinal, eu já postei nas redes sociais, da Petrobras, da Vale, perdão, que entramos vendido aqui nesse topo, ó, na queda, quando está subindo a gente vende, ó. Quando está formando o topo a gente vende. Daí fez essa mini avalanche aqui, essa tendência de baixa. Saímos aqui hoje, coloquei nas redes sociais, swing trade no gráfico de 4 horas na Vale. Então assim, gráficos funcionam, mas tem erros. Eu tenho vários erros. Por que eu estou falando isso para vocês? Para provar para vocês que gráfico funciona. Eu não preciso saber por que o mercado subiu, porque eu vou saber atrasado. Por que o mercado subiu, por que o mercado caiu, por que o mercado teve um desabamento extremo, ou ele subiu muito, etc. Vão vir as justificativas provadas por fatos 10, 20, muito tempo depois. O caso da Gol, por exemplo, lá no grupo secreto de sinais eu passei o sinal de short na Gol. Falei semana passada pro pessoal. Aí a dona Gol, ó. A dona Gol tá aí, ó. Entramos vendido, tá com 50% de lucro protegido. Venda foi feita aqui. A recuperação judicial e crise da Gol quebrando foi aqui mais ou menos. Quase um mês depois, 15, 20 dias depois. Quase um mês depois. Inscritos do grupo secreto de sinais estão ganhando aqui na Gol. Quem fez o meu curso e entrou nesse sinal Eagle está ganhando essa boladinha com a queda do mercado e pode desabar mais. Pode ir lá para R$1, pode dar 80%, 90% de lucro. Essa operação com a crise e a quebra da Gol, o especulador está botando muita grana no bolso. Então gráficos funcionam, está provado pelos fatos. Ficar olhando notícia é suicídio para tomar decisões. Você tem que ter outros meios para acertar se o mercado vai subir ou vai cair. É isso que eu faço e provo ao vivo aqui nas redes sociais para todos. Só que é difícil. Ser grafista eficaz é muito difícil. Eu felizmente me especializei nisso e consigo ter consistência nos acertos e vou continuar lutando para continuar tendo bons acertos. Certo? Vou ficar por aqui, pessoal. Quem quer fazer o meu curso, quem quer aprender a fazer isso aqui na Gol, aprender a ter essa assertividade, links na descrição, entre em contato comigo para se inscrever no meu curso. Não tem mais vaga esse mês, só no mês que vem. Tá? Em março, lá para 1 de março, abre a turma. Então você pode se inscrever no curso já para garantir sua vaga. Quem faz o curso ganha o grupo secreto de sinais para você lucrar em sinais como isso na Petrobras. Tem sinal para Forex, tem sinal para criptomoedas de swing trade no 4 horas. Ou você pode comprar o grupo secreto de sinais separado, sai menos de R$19,99 mensais e recebe o relatório, os sinais lá pelo Telegram e Facebook. Links na descrição para se inscrever. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até mais.